Deputado, o Cláudio citou também, a gente estava falando antes no programa, dessa movimentação em torno da eleição na Câmara dos Deputados. A gente vê no Senado Davi Alcolumbre tentando deliberadamente conseguir um puxadinho para se reeleger. Rodrigo Maia também queria, mas está menos afoito, digamos assim, do que o Alcolumbre e vai fazendo as suas conversas. Qual é o seu posicionamento a respeito dessa eleição na Câmara? O que o senhor apoia? Qual é a sua avaliação? Não, primeiro, a comissão mista do orçamento, eu lamento ainda que ela não tenha sido instituída, não tenha eleito o seu presidente. É muito ruim isso, eu tenho dúvidas, inclusive, se esse orçamento poderá ser votado diretamente em plenário. Há estudos de assessorias dizendo já para nós, e nós estamos acompanhando, de que talvez não possa ir diretamente para o plenário. Então, de fato, é preciso resolver essa questão da presidência da comissão mista do orçamento, e isso está contaminado pela eleição da presidência da Câmara. Se por acaso o Rodrigo Maia puder ser inscrito como candidato, nós não sabemos ainda se ele pode ser ou não. Eu acho que ele tem dificuldades, mas tem as qualidades dele também, que eu acho que ajudou a equilibrar um pouco o processo democrático que foi duramente atacado pelo presidente da República. Mas eu não mexeria na Constituição para isso, não. Eu acho que não dá para mexer na Constituição. Em última análise, quem interpreta a Constituição é o Supremo, quem decide sobre a interpretação da Constituição. Então, não sei, eu acho que o Rodrigo nunca ouvi falar que ele gostaria de aprovar uma PEC. Eu acho muito ruim uma PEC para este objetivo, seria muito ruim. Agora, se ele puder ser inscrito e puder disputar a eleição, eu vejo ele como um candidato bastante adequado para o processo em função do que ele fez. Acho difícil isso também ocorrer, porque não é fácil. Eu acho que a Constituição está um pouco clara no sentido de não haver essa reeleição. Mas vamos ver o que o Supremo vai dizer. Eu acho que o Supremo, não acredito que o Supremo vá dar essa interpretação, mas se der, vamos ver. Deputado, perdão, Cláudio, só um minutinho, deu 7 horas, eu preciso encerrar a transmissão no rádio, mas a gente continua ao vivo com o Cláudio Dantas, fazendo suas considerações, sua pergunta aqui para o deputado, então eu mando o meu até amanhã para o pessoal que escuta o Papo Antagonista na Rádio Educadora. Peço para o deputado permanecer mais alguns minutos, que a gente estende essa conversa para o YouTube em antagonista.com/ao vivo. Até amanhã para os ouvintes, permanecemos aqui com os espectadores. Muito bem, continuamos a conversa aqui, eu, Felipe Moura Brasil, com Cláudio Dantas, diretor do Antagonista em Brasília, e com o deputado federal do PSDB, Samuel Moreira, relator da reforma da Previdência. Diga, Cláudio. Eu vou discordar com todas as vênias, como o pessoal do Supremo gosta de dizer, vou discordar do deputado, no sentido de que eu acho que o Rodrigo Maia, na presidência da Câmara, fez muito mal ao país, né? Eu acho que ele usou politicamente o cargo, primeiro para evitar que uma série de pautas importantes fossem encaminhadas e para privilegiar pautas que fizeram retroceder todos os avanços institucionais que nós tivemos aí com a Lava Jato, né, no combate à corrupção, na quebra desse paradigma, dessa relação espúria entre o público e o privado, né? O Rodrigo Maia, ele criou ali ele tem quase como uma tradição da gestão dele de fazer votações, convocar votações urgentes, de madrugada, justamente para escapar ao escrutínio público, né? Então, isso não é uma postura digna de um presidente da Câmara dos Deputados. Na verdade, isso aí é vergonhoso, né? Ele sabe das minhas críticas, eu sou muito claro, muito franco, né, na observação que eu faço. Tem coisa boa, mas é mínima, né? Então eu acho que tem que dar espaço, sim. A gente tem que parar com esse negócio de ficar manipulando a lei, arrumando brechazinha para perpetuação do poder, seja de quem for, seja de que grupo for, né? O Maia
ele já está há muito tempo, já renovou seu mandato 2 vezes, já tinha feito o mandato tampão, já renovou mais 2 vezes. Então, eu acho que tem que dar espaço, sim, para outras lideranças políticas. É preciso, o senhor deve concordar comigo, até dentro do espaço partidário também, é muito importante que surjam novas lideranças. Não é possível que não tenhamos outros nomes fortes dentro da Câmara dos Deputados. E eu acho que a gente tem que encorajar, né, esses nomes a serem postos. Nós temos que encorajar novos concorrentes, né, e não esses velhos. Aliás, né, o governo está apoiando também velhos nomes aí, Arthur Lira, né, e os Cambal. Então, acho que a gente tem que abrir espaço para novas lideranças e tem que respeitar a Constituição, o regulamento interno, né, das casas legislativas, senão eles ficam sempre naquele negócio. Vai estar sempre, isso só alimenta esse apego ao poder. Então, é uma manobrazinha aqui para viabilizar, aí isso sempre tem uma fatura para ser paga mais adiante, e quem tem de pagar sempre essa fatura é a sociedade. Então, discordando e colocando meu posicionamento. Não, mas você, Cláudio, eu não achei que você discordou da minha fala, eu achei que você discorreu uma opinião mais profunda. Mas você não discordou da minha fala. Eu estou dizendo o seguinte: eu não votaria para mudar a Constituição. Estou dizendo que nós não vamos alterar a Constituição. Se o Supremo decidir que a Constituição permite e ele se inscrever, eu disse a você que eu acho ele um candidato forte, um candidato até bem adequado para esse processo. Mas, lógico que podem surgir outros. Ninguém está dando aqui uma manifestação de voto. Eu estou dizendo, inclusive, que isso deve ser avaliado, inclusive, internamente pelo meu partido, como vai ser essa decisão e quais serão os candidatos. Eu concordo que deve haver renovação, eu acho que deve ter outras candidaturas. Eu concordo plenamente, eu estou te expondo os fatos como eles podem ocorrer, né? Agora, acho mais normal ter uma disputa da qual ele não participe. Eu acho que a probabilidade é maior. Vamos torcer para isso. É bom lembrar que essa disputa, né, pela presidência da Câmara e do Senado, ela é uma eleição voltada para dentro, né? Ela é muito diferente de uma eleição como a que a gente está vivendo agora aqui, eleições com a participação popular, né? Ela é uma eleição voltada para dentro, voltada para os gabinetes. Normalmente, ela envolve todo um corporativismo, né? Uma defesa ali daqueles interesses mais fisiológicos dos próprios parlamentares. Então, eu acho que realmente a gente precisa ampliar esse debate. Afinal de contas, vocês, parlamentares, são representantes da sociedade, desse interesse da sociedade, foram eleitos com o voto popular. Então, a gente tem que imprimir esse interesse popular também na eleição para a presidência das casas, né? Mas você não tem a dúvida. Vou fazer uma pergunta. Só acha que, diante desse cenário eleitoral aqui, com o bolsonarismo sendo derrotado de forma aí, bastante clara nessas eleições, só acha que o presidente da República ele perde a influência dele ou reduz a influência dele em ter um candidato nessa disputa aí pela presidência da Câmara, por exemplo? Sim, a gente já percebe que há já uma influência nesse processo. Os deputados também estão sintonizados com a popularidade do presidente. Veja, o que é que me preocupa? Só para retomar um pouquinho. Cláudio, nós queremos um presidente da Câmara independente. Primeiro ponto, independente do governo. Segundo, que trabalhe as pautas fiscais, que saiba a importância da questão fiscal, que saiba defender as instituições e a democracia. Isso também é fundamental nesse processo. Então, e que avance nessa questão do combate à corrupção. Você tem razão. Nessa pauta precisa se avançar mais. E houve um trabalho do governo no sentido de interromper esta pauta, inclusive se associando a um grupo que tem interesses em conter esta pauta. Não estou culpando nem A nem B, estou dizendo uma realidade. O processo presidencial, o regime presidencialista, o exercício da liderança é do executivo. Os poderes são independentes. O Supremo, o Judiciário, né, e aí o Legislativo e o Executivo, mas a liderança do processo ainda é do Executivo. E ele não está exercendo, ele está bem perdido, uma série de problemas, a gente percebe. Tem problema lá em Macapá, tem problema de energia no Amapá,
ele está com o problema do filho dele, que vem avançando, ele está com problema nas eleições, ele tem problema com a vacina, ele está com problema do coronavírus, ele está com uma quantidade de problemas que diminuiu, teve que reduzir o valor do auxílio emergencial, uma série de problemas, a eleição dos Estados Unidos não foi como ele quis, e ele está praticamente sendo absorvido para uma falta daquilo que ele mais gosta, da sua espontaneidade, de sair falando por aí, se envolvendo com as eleições. Ele não está deixando de se envolver nas eleições porque ele quer. Ele está deixando de se envolver porque ele está perdendo força. E perde força na sociedade, perde força no parlamento, perde força na questão da eleição da Câmara, sim. Eu acho que essa eleição vai ser uma eleição que está aí com essa pandemia, todos nós afastados ali da Câmara, uma eleição complexa de se enxergar, difícil, né, também um pouco perigosa, porque realmente era preciso que houvesse o exercício do diálogo um pouco mais permanente entre grupos, inclusive, que querem mudar as coisas dentro da Câmara, né, e que estão mais afastados e mais desarticulados, infelizmente. Mas eu tenho esperança de que as coisas melhorem. Agora, deputado, o senhor falou da pauta anticorrupção que precisa avançar e a gente não vê o Rodrigo Maia interessado em fazer isso. A gente vê ele prometer para depois a PEC da prisão em segunda instância, do fim do foro privilegiado, não pauta isso, enquanto isso está criando comissões lá com os advogados de investigados que estão ali fazendo de tudo para abrandar a legislação penal. Então, às vezes, a gente fica com uma impressão de que não há uma pressão parlamentar para que esses temas da pauta anticorrupção sejam pautados, para que haja um avanço nesse sentido. O nosso público do Papo Antagonista, do Antagonista, da Cruzoé, tem um senso moral, de moralidade pública, muito acima de questões de corporativismo político ou ideológico. Então é possível, assim, tudo bem se for o Rodrigo Maia e tal, mas a gente vê o Rodrigo Maia no lado oposto a esse. Então como é que fica? Tem que ser, não é personalizar a discussão. Eu estou dizendo o seguinte, os candidatos têm que assumir esses compromissos, não pode se eleger sem esses compromissos, tem que haver uma discussão com os candidatos. E eu não estou trabalhando com a hipótese, pelo que eu estou entendendo, o Rodrigo Maia não é candidato. Eu não sei, as pessoas às vezes acham que não sei. Não, que eu saiba, ele não é candidato. E eu acho que a probabilidade, a possibilidade de passar uma PEC para permitir ele ser candidato é muito difícil. Então, não há essa expectativa. Agora, terão outros candidatos. Tem que ter compromisso. E, por mais que os deputados se manifestem, eu tenho manifestações nas minhas redes a favor da PEC da segunda instância, contra o foro privilegiado, é isso mesmo que tem que ocorrer. Nós temos que ficar cada vez mais iguais entre a sociedade e os políticos. É natural que isso ocorra e é assim que a gente quer. Agora, existe um processo de força política, de correlação de força. E essa liderança dessa pauta, dessa agenda, quando é do executivo é melhor. Lógico que o parlamento pode fazer, como fez e liderou a Previdência. Foi um trabalho enorme, bastante complexo, mas tudo bem. Agora, o governo atrapalhou pouco. Até criou uma certa dificuldade, mas não foi o suficiente. Então, o governo atrapalhando e não querendo também cria dificuldades para a solução desses problemas. Porque o governo tem força, tem normalmente uma bancada forte, que não deseja, que atrapalha. E é nitidamente que o desejo do governo é que isso não aconteça. Agora, está correto. Se o governo não quer, queiramos nós, vamos os deputados trabalhar, verificar se conseguimos eleger alguém comprometido com essa pauta. Que, na verdade, houve uma associação também, né? Essa agenda não é a melhor agenda para a esquerda. E quando se compõe com outros deputados, acabam se fortalecendo, né? E quando se compõe com o governo nesse interesse, acaba tendo mais força ainda. Então, essa agenda não ficou muito simples depois da saída do Moro e da revelação do Bolsonaro, dessa inversão completa dele nesse tema, partindo para barrar esses avanços. Certo, eu tenho que encerrar que a gente está com o tempo estourado. Agradeço imensamente a participação do senhor, deputado federal do PSDB de São Paulo, Samuel Moreira, relator da reforma da Previdência. Veio aqui, claro, sob pretexto de comentar a declaração do Guilherme Boulos sobre a Previdência, mas a gente sempre acaba abordando outros assuntos. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade. Boa noite, bom trabalho. Seja sempre bem-vindo ao Papo Antagonista. Eu que agradeço. Boa noite.